porque eu quero falar sobre ácido úrico. Olha, foi um tema que muitas pessoas nos pediram através dos nossos contatos e nós vamos trazer agora a reumatologista Débora Egri falando sobre esse assunto. O ácido úrico elevado, as causas, os sintomas e também os tratamentos. Seja muito bem-vinda ao nosso Tribuna Independente, viu? Olha, deixa eu começar já fazendo uma pergunta, porque a gente vê muitas pessoas que soam muito nas mãos, né? Isso já é um indicativo de que ela tem algum tipo de problema relacionado ao ácido úrico? Boa noite. Boa noite. Essa questão da sudorese nas mãos será associada a níveis elevados de ácido úrico é um grande mito popular, na verdade. Ah, é? E também vale para os pés. Existem pessoas que têm problemas de descamação, tanto nas palmas quanto nas plantas dos pés, e frequentemente isso vulgarmente é associado ao ácido úrico, mas na verdade não existe correlação. Ah, olha que interessante, né? A gente não sabia disso. Sim, é um mito mesmo. O que acontece com o organismo? Como que ele trabalha o ácido úrico e como que ele elimina esse ácido úrico? Isso é uma questão muito interessante, porque o ácido úrico advém do metabolismo das purinas. Tá. E o mais interessante disso tudo é que 90% do ácido úrico que a gente dosa no sangue da pessoa, por exemplo, ele advém do próprio metabolismo e não da alimentação. Olha só. Por isso que atualmente aquelas dietas absolutamente rigorosas que eram propostas anteriormente para os portadores de ácido úrico elevado já não são tão utilizadas, porque não haveria uma resolução do problema com isso. Entendi. E como o organismo humano faz para se liberar, digamos, desse ácido úrico? É através da eliminação renal, sobretudo renal. Tá, através dos rins somente. Dos rins. No caso daquelas pessoas que fazem aquelas massagens, como é que chamam? Drenagem linfática. Certo. Ela ajuda a eliminar ácido úrico ou também é mito? É mito. Uma coisa muito interessante para a gente saber, as pessoas que cursam com elevação do ácido úrico, elas podem sofrer de dois problemas, ou um ou outro. Ou elas produzem muito ácido úrico, ou elas eliminam pouco. Eliminam pouco, muito embora os rins funcionem muito bem. Então, é uma questão metabólica. A pessoa nasce dessa maneira. Então, a drenagem linfática, no caso, ela não é indicada para que se reduza os níveis de ácido úrico. Então, se não é a sudorese e também a gente percebe que os sintomas não são tão simples assim da gente observar, quais seriam esses sintomas que a gente pode identificar um possível problema relacionado ao ácido úrico? Uma coisa muito relevante para que a gente tenha sempre em mente é que existe uma parcela considerável da população que apresenta níveis elevados de ácido úrico e jamais terão qualquer manifestação clínica. Olha só. Isso é muito frequente nas pessoas que são descendentes da área do Mediterrâneo. Então, são pessoas que têm níveis muito elevados, 13, 14 às vezes de ácido úrico, para o normal de 7, por exemplo, e que jamais terão a manifestação e jamais serão tratadas. A gente diz que elas são hiperuricêmicas, que elas têm ácido úrico elevado, mas são assintomáticas. É a grande parte da população. A grande manifestação do ácido úrico que a gente pode perceber é a artrite gotosa, então é uma crise de artrite pelo ácido úrico, ou a calculose renal. Então, são os dois extremos. Outros indícios, antes que a pessoa tenha um quadro de artrite ou um quadro de cálculo renal, lembrando que não é uma causa única, não existe. Então, a pessoa cursa assintomática, é absolutamente silencioso. Quer dizer, nem aquela ardência ao urinar também não é um sintoma? Também não é um sintoma. Que coisa, não? Às vezes, as pessoas que têm uma formação de areia renal, na eliminação pelo canal da urina, fica o ardor, mas não é relacionado ao ácido úrico propriamente dito. E a gente achando que é. Que né? Pois é. Quais são os valores de referências para os pacientes? Ou seja,
O homem e a mulher, eles são considerados igualmente nessa questão dos valores de referência ou não? Houve um tempo que se assumia valores mais baixos para as mulheres, um valor de 2,5 a 6, e para os homens um valor mais elevado, de 3,5 a 7, 7,2. Isso varia muito de laboratório para laboratório, mas em linhas gerais, a gente pode dizer que o valor normal seria 7. Mas outra coisa também muito interessante é que existe uma diferença quando você está tratando uma pessoa que tem gota, que é a artrite pelo ácido úrico, entre o valor normal, que é o 7, e o valor que a gente almeja para que ela pare de ter as crises, para que a gente reduza o número de crises. Tá. São valores diferentes. Vamos às perguntas dos telespectadores? Vamos. 11 95033 6870. Eu quero que você participe do nosso programa. Tem muitas questões já chegando. Eu já vou começar com uma do Adriano Duarte, aqui de Franca, São Paulo. Ele dá boa noite a nós, boa noite para você também, e pergunta: doutora, eu queria saber se o odor da urina tem relação com ácido úrico elevado. Se a gente pensar que existem dois tipos de pessoas com ácido úrico elevado, fora as assintomáticas, as que produzem muito e as que eliminam pouco, então, e a grande parcela das pessoas que têm gota, elas têm uma deficiência na eliminação do ácido úrico. Muito bem. Sendo assim, o odor da urina também não tem correlação com os níveis séricos de ácido úrico, que poriam a pessoa em risco de ter uma crise de artrite ou uma calculose renal. Que coisa, né? Quer dizer, realmente é bem assintomático, né? Muito assintomático. É uma situação muito interessante. Ó, tem uma pergunta que acredito que já foi respondida, do Vitor Bino de Caxias, no Maranhão. Ele diz assim: quem tem gota no cotovelo, além do tratamento com medicamentos, é viável querer retirar o acúmulo de líquido com seringa e agulha para aliviar o inchaço? Isso, quando a gente se vê diante de uma crise de artrite por gota, lembrando que pode acometer qualquer articulação, tá. Porque muito embora... Geralmente incha. É caracterizado pelos sinais cardeais da inflamação. Tá. Então, fica inchado, vermelho, com dor, aumento do calor no local, fica bastante quente, e aumento de volume. E pode acontecer no cotovelo, no joelho. O primeiro dedo do pé, o dedão, é o mais famoso, né? Tá. Mas pode acontecer, inclusive, na coluna, nos discos intervertebrais, causando um quadro de dor lombar tenebroso, embora agudo. Isso pouca gente tem conhecimento. Pois é. É uma coisa muito interessante. Nunca tinha ouvido falar. É muito, muito interessante. E numa situação dessa, num pronto atendimento, a punção articular, algumas vezes, que a pergunta do telespectador, é indicada para alívio sintomático. Nessas situações, a princípio, o líquido retirado é enviado para análise para que se descarte alguma outra doença que não a gota naquele momento. Boa noite, Fábio e doutora Débora. Quais os principais alimentos, doutora, que ajudam a diminuir o ácido úrico e quais os que aumentam? Quem pergunta é o Diogo de Bebedouro, São Paulo. Então, primeiro, voltando àquele conceito de que apenas 10% do ácido úrico advém dos alimentos. Então, a restrição aos alimentos ricos em proteínas, que são as carnes vermelhas, alguns tipos de peixes, marisco, camarão, esses são muito ricos em purinas e eles acabam elevando o ácido úrico naquelas pessoas que são hipoexcretoras, principalmente, aquelas que eliminam pouco ácido úrico, né? Então, hoje a gente não restringe mais a alimentação das pessoas. Eu sempre comento com os pacientes que eles devem ser razoáveis. Então, se a pessoa opta por 1 quilo de picanha no almoço, ela vai ter que reduzir isso no jantar. Uma outra coisa muito importante é a bebida alcoólica. Isso muitos pacientes perguntam, falam assim, mas, doutora Débora, mesmo aquelas bebidas que fazem a gente urinar mais, como cerveja, chopp, elas aumentam o ácido úrico? Sim. A bebida alcoólica, ela sempre vai reduzir a excreção de ácido úrico. Então, a bebida alcoólica sempre evitar, porque você acaba eliminando menos ácido úrico do que seria o previsto.
Agora, do ponto de vista, uma coisa que é um grande mito são as coisas ácidas. Isso é um mito. Tá. Então, a pessoa pergunta, Débora, posso comer tomate, Abacaxi. comer abacaxi, chupar laranja? Pode. O ácido ascórbico, a vitamina C, ela até colabora para a eliminação do ácido úrico. Olha não só. sobe. Eu acredito, não sei, que essa crença popular veio pela palavra ácido. Eu acho que o ácido úrico e o ácido cítrico, eu acho que acaba remetendo. Então, eu acho que foi essa confusão. Entendi. Quanto à pergunta de algum alimento que favoreça a eliminação de ácido úrico, não tem. Não tem? Não tem. E o jejum? O jejum, ajuda? a princípio, ele deveria piorar. Piorar? Piorar. Porque quando Olha você fica num jejum prolongado, em tese, né? Num jejum prolongado, existe uma tendência de que você faça um catabolismo, você degrada a sua própria proteína. Tá. Se a gente pensar que grande parte do ácido úrico advém do metabolismo da gente, numa degradação maior da nossa própria proteína, ele tende a subir. Entendi. E o sal, hein? Porque as pessoas falam que o sal ele contribui para a elevação do ácido úrico. Também é mito ou é verdade? Também é mito. Também é mito? Olha só. Eu acredito que a situação do ácido úrico dentro da reumatologia é uma das coisas mais cercadas de mitos de que eu já tive notícia. Mas o sal, ele não retém o líquido e isso aumenta o ácido úrico ou não? Não. O que aumenta o ácido úrico, ou você elimina pouco, ou você produz muito. Tá. E isso é importante, a gente consegue definir com facilidade, porque muda completamente a terapêutica que você vai instituir aquela pessoa. Entendi. Que coisa, né? Estamos tirando todos os mitos, então, da frente. Sim. Vamos a Viviane Pires de Andrade de Avaré, São Paulo. Ela pergunta se há algum sintoma preliminar antes da crise da gota. Por exemplo, um formigamento, uma cãibra ou dores em alguns lugares. Não há. Então, a telespectadora pergunta assim, de alguma manifestação seja visível fora a calculose renal, sim, né? Não tem. Ou a pessoa já desencadeia um quadro de artrite, em geral, mas não obrigatoriamente numa articulação, Tá. ou ela, em geral, ela não vai descobrir. E isso que é importante para o tratamento. Por quê? Se a pessoa não trata, o que vai acontecendo ao longo do tempo naquelas pessoas que desenvolvem a crise articular, que tem artrite pela gota? As crises vão ficando cada vez mais longas e com intervalos cada vez menores entre elas. Entendi. E com o potencial de acometer mais de uma articulação ao mesmo tempo. Tá. Isso não é usual. Quer dizer, pode pegar, por exemplo, no cotovelo, depois no joelho, juntos. Isso. Tá. Eu queria falar um pouquinho sobre o inverso, antes da gente continuar com as perguntas. Aliás, obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue mandando perguntas, vou continuar fazendo aqui. Eu queria falar sobre o ácido úrico baixo. Ele também acarreta algum tipo de problema para o organismo? Não, o ácido úrico baixo ele não acarreta nenhum problema para o organismo. Quanto a isso, a pessoa pode ficar tranquila. A ausência do ácido úrico, né? Na ausência ele não fica. Tá. Ausente ele não fica porque como ele é metabolicamente produzido, então ele não fica ausente, ele é sempre presente. Olha, a pergunta vem agora lá de Minas Gerais. Povo mineiro, obrigado pelo carinho da audiência, não só com o Tribuna Independente, mas com toda a nossa Rede Vida Televisão. A audiência é muito grande, obrigado pelo carinho de verdade. Ela diz assim, boa noite, Fábio, doutora Débora, eu sou a Silmara, eu tenho muitas, mas muitas coceiras nos pés. Isso pode ser um sinal de elevação de ácido úrico? Também não. O ácido úrico, por si só, ele não traz manifestações de pele. O que coceiras acontece... não, né? Não. Tem duas grandes teorias para se explicar isso. Quando a pele da gente está descamando, por exemplo, a gente pega sol e fica descamando, hoje Sim. é menos comum isso, né? Antes era mais frequente. Ou tem alguma doença descamativa, ou a pessoa em quimioterapia, ou radioterapia, com grande destruição de células, o ácido úrico sobe. Então, a pessoa não descama porque tem ácido úrico. Ela pode sofrer uma discreta elevação de ácido úrico porque está descamando ou destruindo células. Processo de renovação celular muito rápido. Que coisa, né? É invertido. E existe algum tipo de cirurgia para que a gente corrija esse problema do ácido úrico ou isso é feito através de remédios somente?
somente medicamentos e não é uma correção de fato, sabe? Você controla aquela situação. Então, não é uma situação que você tenha uma cura. Você remete a pessoa para uma situação de normalidade, níveis baixos de ácido úrico, evitando, então, com o objetivo que se evite novas crises articulares ou a formação de cálculo renal também. Então, é só medicamentoso. Só medicamentoso. Tinha uma outra... Qual que era a pergunta que você falou, Tiago? Pode falar para mim. Ah, sim, na questão do exame de sangue, ele me lembrou bem. Eu estava também, quando a gente estava pesquisando, a gente queria saber, por exemplo, a questão do exame de sangue, aquele simples, não aquele mais elaborado, o exame que a gente costuma fazer de sangue. Tem algum tipo de exame desses que indique alguma anomalia nesse sentido do ácido úrico? Isso. Deve ser medido especificamente o ácido úrico do sangue e, uma vez alterado, lembrando que durante a crise articular, o ácido úrico no sangue pode estar baixo. Ah, tá. Aí a pessoa às vezes se surpreende num pronto-socorro pela não solicitação do exame. Entendi. Por que não se solicita? Porque, eventualmente, durante a crise, existe o consumo de ácido úrico e ele virá abaixo. Sendo assim, você colhe fora da crise e, uma vez alterado de fato, dá-se prosseguimento à investigação. Isso é muito relevante. Tem que ver que essa pessoa tem uma função renal normal, com outro exame extremamente simples, também rotineiro, que é a creatinina sérica, assim como, isso é muito importante, se dosa o ácido úrico na urina de 24 horas e contrapõe o quanto a pessoa elimina de ácido úrico num dia normal, com o ácido úrico do sangue e com a taxa de filtração renal. E aí você decide, você descobre se ela produz muito ou se ela elimina pouco ácido úrico. Entendi. Quer dizer, então quem tem ácido úrico elevado, para a gente entender, Sim. Tratamento somente medicamentoso. Isso. E não tem cura, é isso? Não, não tem cura. Quer dizer, tem que ter um tratamento contínuo. O quanto de tempo se mantém o tratamento hoje é discutível. Tá. Porque depois da primeira crise, instituir uma terapêutica medicamentosa por 20, 30 anos é uma coisa muito duvidosa, porque pode ser uma crise única na vida da pessoa. Entendi. Então, só junto com o médico que se elabora um planejamento terapêutico para que haja uma redução dos estoques, digamos assim, de cristais de ácido úrico. E aí, você, junto com o médico, você pode decidir interromper a terapêutica medicamentosa, sabendo que o ácido úrico voltará a subir imediatamente, mas muitas vezes sem nenhuma repercussão clínica. Isso é relevante porque os remédios não são isentos de risco, principalmente hepático e também, eventualmente, medular, dependendo da dose que a gente utiliza. Então, como não são medicamentos isentos, o quanto você mantém para prevenir uma crise de artrite é bastante duvidoso, tem que ser negociado junto ao paciente isso. Quer dizer, caso a caso, estudado direitinho. Isso. Queria agradecer muito, doutora Débora Egri, obrigado pela sua presença. Tivemos hoje uma aula a respeito de ácido úrico. Quero deixar os contatos aqui da doutora. Tem a Clínica de Reumatologia Egri e Nishinari, é isso? Falei certo? Falou. É www.reumatologistas, no plural, né? .com.br, o site, você pode tirar suas dúvidas lá, reumatologistas.com.br e o Facebook, @reumatologistas. É isso? Obrigado pela sua presença nessa noite aqui. Foi realmente uma aula. Muito obrigado por ter vindo, tá? Prazer.